Bom dia a todos e todas. Nós hoje vamos trabalhar os Sócrates e os Sofistas. A obra que nós vamos trabalhar é Iniciação à História da Filosofia, Danilo Marcondes. Nós vamos trabalhar o capítulo 3 na página 40. Eu vou fazer uma leitura rápida e nós vamos fazer uma pequena interpretação dessa lição hoje, Sócrates e o Sofista. Introdução. O pensamento de Sócrates é um marco na constituição de nossa tradição filosófica e pode-se dizer que inaugura a filosofia clássica, rompendo com a preocupação quase que exclusivamente centrada na formação de doutrinas sobre a realidade natural que encontramos nos filósofos pré-socráticos. Aqui nós vamos fazer um pequeno adentro. A filosofia de Sócrates, ela rompe com os pré-socráticos. Não vamos mais estudar a filosofia da natureza, mas uma filosofia voltada para a polis, né? Dentro da polis, dentro do diálogo do Sócrates com o sofista. O diálogo pressupõe inauguração de uma política e de uma ética. A própria dominação pré-socrática já refletia a importância da filosofia de Sócrates como um divisor de águas. É nesse momento que a problemática ético-política passa ao primeiro plano da discussão filosófica como questão urgente da sociedade grega, superando a questão da natureza como temática central. Os sofistas são contemporâneos de Sócrates, seu principal adversário, assim como foram, posteriormente, Platão e Aristóteles. Apesar disso, Sócrates e os sofistas compartilham, embora com visões diferentes e até mesmo diametralmente opostas, o interesse fundamental pela problemática ética política, pela questão do homem enquanto cidadão da polis, que passa a se organizar politicamente no sistema democracia. O pensamento de Sócrates e dos sofistas deve ser entendido, portanto, tendo como pano de fundo o contexto histórico e sociopolítico de sua época, pois tem um compromisso bastante direto e explícito com sua realidade. Isso mostra uma proximidade maior entre Sócrates e os sofistas do que entre Sócrates e os pré-socráticos. Então agora nós vamos fazer uma breve pausa para a gente falar um pouquinho desse discurso que houve entre o Sócrates e o sofista. Lembremos que o sofista trata-se do professor grego que ministrava aulas a um grupo aristocrata, e esses jovens eram preparados através da retórica para discursar na ágora. E o que é a ágora? A ágora é o espaço político da polis, onde as pessoas iam, nesse movimento democrático, de uma democracia direta, falar com os seus pares. E quanto mais pessoas se convencia naquela ágora, mais essa política era efervescente, ela seria uma política maior. E o sofista, através do discurso, da oratória, ensinava o jovem grego a fazer a oratória, a fazer uma retórica que convencesse, né? O discurso de convencimento, a arte do diálogo. Então aí está a política. Mas o Sócrates começa, então, a questionar esse modelo. Esse foi o problema. Porque o Sócrates, ele começa a vincular as palavras do sofista com uma ideia de uma retórica sem um contexto ético, sem o conteúdo ético. Esse é o problema que começa a inquietar o sofista, porque o Sócrates, então, ele entra com o pressuposto de verdade.
E a partir de agora a gente vai trabalhar esse diálogo entre o sofista e o Sócrates. Uma vez que o pensamento de Sócrates se desenvolve, sobretudo, em oposição à do sofista e como crítica à situação política de sua época, o que finalmente levará à sua condenação. Vamos começar pelo exame da sofística, do seu sentido e de seu papel, em especial em Atenas, do século V a.C. Então, esse discurso da sofística é que vai incomodar o Sócrates. Bom, então nós vimos que o pensamento de Sócrates, ele tem uma diferença muito grande dos pré-socráticos. Ele é um divisor de águas, por isso nós chamamos pré-socráticos, né? Porque o Sócrates, ele lança um novo pensamento. Enquanto Heráclito e Parmênides, que são os nossos pré-socráticos mais atuantes na filosofia que a gente estuda, pensavam a natureza sobre o que é o objeto, o que é o ser. O que é o ser, que a gente chama de pensamento ontológico, Sócrates vai se preocupar com a relação dos indivíduos na polis. O que é a relação dos indivíduos na polis? Ela pressupõe um diálogo, porque o homem é o único ser que tem a fala. Então, o ser que tem a fala, ele é dotado de outras possibilidades de comunicar, logo ele fundamenta a fala e o diálogo. Vimos em seguida que o Sócrates, ele vai ter um diálogo com o sofista, no qual ele coloca a maêutica e a ironia como uma metodologia de testar o seu pressuposto de fala e de realidade de uma filosofia nascente. Temos também a ideia de sofista como o professor grego que ensinava os jovens a discursar, a arte da retórica. Mas essa arte da retórica sofista, ela não tem o objetivo de trabalhar com as ideias de verdade socráticas. Ela trabalhava com a ideia de convencimento, como nós temos hoje na nossa política. A política grega, como a gente viu, ela era uma democracia direta, e é justamente nesse momento que começa a democracia que surge o sofista. Então, a arte de conversar, a arte de discursar e de convencer é a arte do sofista. Sócrates intervém nessa arte de conversar, questionando essa realidade, a realidade de justiça, de beleza, a realidade filosófica, de verdade. Então, isso aí é muito importante a gente compreender essa disputa. Ainda hoje nós temos essa disputa. Vamos supor que o sofista seria, que me perdoe aqueles que estudam sofista e gostam dos sofistas, mas seria as fake news. Não tem uma proposta de verdade. Mas o Sócrates seria uma ciência da política, onde a gente estuda e a gente procura comprovar os fatos políticos. Então, essa é a diferença entre Sócrates e o sofista. Eu agradeço a vocês pela atenção e na próxima aula abordaremos novamente essa querela entre Sócrates e o sofista.